do ministério profético de Ezequiel. Ezequiel 1 ao 3. Quando recebeu a visão da glória de Deus, Ezequiel 1, 26 e 28, os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos. Ezequiel 7, 2 ao 4, contra a prostituição e a idolatria do povo. Ezequiel 8, 15. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Ezequiel 7, 26 ao 27, Ezequiel 13, 2, 4 e 22, 26, 27 e 31. Até aqui, pastor Moisés. Tu já leu o primeiro todinho, né? Primeiro. Ó, pronto. Aí quando chegar nas referências bíblicas, aí você só faz pular, você leia só o assunto, tá bom? Que é pra gente ganhar tempo. Tá? Pra você também não ficar cansado, que às vezes de tanto recitar versículo, a gente cansa, né? Pronto, o que o evangelista leu aqui, por exemplo, no capítulo 1 de Ezequiel, versículo 3, está escrito assim. A minha Bíblia tem uma tradução diferente dessa King James. Eu gosto da Pentecostal. Quem tem a Pentecostal tá do jeito que a revista tá, porque é a mesma escritora. A escritora da Pentecostal é a CPAD, que é a mesma da revista da Escola Bíblica, que é das Assembleias de Deus. Diz aqui o seguinte, na minha Bíblia King James, diz assim: eis que a palavra de Yahvé, ou do Senhor, o Senhor veio a Ezequiel, filho do sacerdote, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. O que está narrando aqui? Que está dizendo que Deus entregou a palavra a Ezequiel para avisar. Glória a Deus. A primeira coisa que entendemos aqui é que quem fala apenas é uma voz. É um ser humano, mas a voz vem de Deus. Tá? Então não é dele, o aviso não é dele. E geralmente quem vai levar as pancadas é quem avisa, né? Quem tem uma voz profética. A igreja, ela é uma voz profética. O pastor é uma voz profética. Então quem é que vai levar a lenhada? Chamar de falso, pecador, está envolvido com coisa errada, está se metendo nisso. Quem é? É quem avisa, tá? Porque a palavra veio de Deus. E a missão dele é avisar. Ele não tem obrigação de que as pessoas venham ouvir. Por isso que no início que nós lemos, ele está dizendo assim: filho do homem, se tu avisar e ele ouvir, tu salvou. Glória a Deus. Mas se ele não ouvir ou deixou de ouvir, tu fala. Por quê? Tu serás livre da responsabilidade. O versículo 20 do capítulo 3 de Ezequiel vai falar assim: e também essas coisas tu avisa aos justos. Por quê? Ele está falando dos que já são praticantes da fé. Porque se tu ganhar eles, ele voltará a se converter. E não se perderá o que ele fez na presença do Senhor, se ele se arrepender. Ele voltar, aquilo que ele fez não será pagado. Isso quer dizer o quê? Que se você está na presença de Deus, fazendo coisas boas, mas se você peca e você não se arrepende mais, não volta mais para os pés do Senhor, tudo que você fez na presença de Deus é apagado. Todo o seu histórico não é relevante. E a Bíblia diz que se eu tiver medo do irmão e não avisar, eu estou vendo o pastor fazer coisas erradas, namorar, se prostituir, né? Se eu estou vendo e eu tenho medo de avisar ele, é o justo que a Bíblia está dizendo. Aquele meu irmão que está bem pertinho de mim, que eu não vou acusar pecado dele. Avisar, irmão, não é acusar. Glória a Deus e aleluia. Tá? Tem que saber distinguir, avisar. O que é avisar? É aquele irmão que você vê que está com uns assuntos totalmente fora da fé. Aí você diz: irmão, Deus manda, pode dizer, Deus está mandando eu dizer para o senhor, na sua palavra e também no meu coração, Deus está mandando dizer para você que você está se aproximando do inimigo. O inimigo está querendo te destruir.
Aí você vai usar a palavra que não é sua, você vai ser só uma voz. Ele vai estar olhando o ser humano, mas o ser humano ali está apenas emprestando a voz a Deus e avisar que o inimigo está se aproximando. E se ele lhe ouvir, você ganhou, seu irmão. Glória a Deus. Mas se ele não te ouvir e ele se perder, você está livre do sangue dele. Aleluia. Tá certo? Então essa primeira parte é que a responsabilidade de avisar, saiba que a mensagem não é sua, é de Deus. Então não tenha medo de falar, lógico, que a gente tem que procurar a melhor maneira possível para não machucar as pessoas. A gente não pode ser ignorante, grosso, né? A gente não pode ser maltratar as pessoas. A gente não pode pegar o fato da pessoa e tacar na lapada na ferida sem pensar no sentimento da pessoa. Por isso que existe a alegoria. O que é alegoria? Vou só falar um pouquinho aqui dessa alegoria. É uma comparação, digamos, quando Davi pecou, Davi era um rei. Ele pecou com Betseba. E o profeta Natan foi até ele e disse: eu vou pregar para Davi uma maneira que não venha doer. Uma vez que eu não venha machucar ele. Aí chegou o rei. Tinha dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, vacas, camelos. Era rico. E os seus amigos vieram de terras estrangeiras. E ele olhou para a única ovelhinha que o seu vizinho tinha, um homem pobre, que só tinha uma cordeirinha. E essa cordeirinha ele criou no seu regaço, ou seja, nos seus braços. Ele criou com muito carinho, ela comia da sua comida, ela bebia do seu copo. Ele tinha um sentimento muito grande por essa ovelhinha. Era algo que era ligado. Então, falando de sentimento. E o rico não usou o sentimento. Pegou a ovelhinha daquele homem pobre e matou para oferecer como banquete para os seus companheiros, os seus amigos que vinham de longe para visitá-lo. Eu te pergunto, rei, quando ele vai falando, ele vai explicando o caso, Davi vai criando uma fúria em Davi. Davi vai ficando com raiva dessa pessoa. Aí Davi disse: esse homem merece a morte. Aí o Natan, o profeta de Deus, inteligente, usando a sabedoria, o conhecimento alegórico, e disse: esse homem é você, Davi. Davi se arrependeu porque ele não chegou. Davi, tu está pecando, isso é pecado, para com isso, não, tu vai para o inferno. Não, ele não chegou assim. Ele chegou fazendo comparações para Davi reconhecer o tamanho da gravidade do seu pecado. E foi como Davi reconheceu. Então nós temos que ter estratégia de pesca. Para nós avisar quem está sofrendo, não adianta a gente ir direto, machucar naquilo que está doendo na pessoa. A gente tem que estudar. Deus me revela um meio para mim mostrar essa pessoa que ela está errada. Porque senão a gente, em vez de ajudar a pessoa, a gente vai ajudar a entregar ela ao diabo. A gente vai ajudar ela a se entregar ao pecado, se entregar porque ela vai se zangar. Então a gente vai fazendo um arrodeio. E quando você vê que a pessoa não quer lhe ouvir, aí você fez a sua parte. Porque você não pode obrigar ninguém a lhe ouvir. Ninguém pode. Uma coisa que eu não posso obrigar quem quer me ouvir. Se a pessoa não quer me ouvir, calou, já foi. A minha missão é avisar. Ah, mas eu não quero ouvir. Eu estou bem assim. Infelizmente a pessoa vai quebrar a cara, vai se perder. Mas você tem que fazer o quê? Amém, pai. Eu fiz a minha parte. A função do atalaia é fazer o possível para que as pessoas sejam avisadas. Aí depois, mas eu lhe avisei, filho. Eu lhe avisei que assim estava errado. Mas vamos começar de novo. Entendeu? Então, vamos lá. A segunda, eu não sei se os irmãos entenderam o que eu falei aqui, né? A respeito do primeiro ponto que o evangelista falou, né? A respeito da visão, é que foi o próprio Deus que trouxe a mensagem para o profeta. A primeira coisa que eu quero trazer nesse mesmo discurso aqui, como recebeu a visão da glória de Deus, Ezequiel, o discurso, a primeira parte do livro, né? Que o evangelista leu. Né, sobre a ameaça do juízo, né, sobre o pecado, da prostituição, da idolatria. A prostituição aqui ele está falando não é homem com mulher, viu, irmão? A prostituição e idolatria. Era os dois lados. Ele se prostituiu com mulheres estrangeiras, mulheres de outros que adoravam ídolos, e também eles adoravam ídolos, porque quem se relaciona com quem é idólatra acaba seguindo o mesmo pensamento. Quantos nós aqui adoravam imagens de escultura?
simplesmente porque alguém nos influenciou a isso. Aleluia. Né? Como se não for uma mãe, um pai. Né? Aprendemos isso. Então isso acontecia em Israel. Então, essa prostituição. Aí a voz do Senhor, por isso que eu falei no primeiro início, que é o Senhor que mandou Ezequiel falar. Quando Deus manda a gente falar, fale. Essa é a primeira parte. A segunda, quer falar alguma coisa, José Valdemir? Pode falar. Não? Está bem mais calado. Então vamos lá. Miriam, dá para ler aí o segundo ponto aí. Depois dos procedimentos de juiz contra Judas e Israel, os órgãos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, Amor, Moab, Edom, Filistia, Tiro, Sírio, Egito. Isso revela que Javé não somente e Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberanos em todos os universos. Aleluia. Até aqui, né? Pode ser só até aí, viu? Glória a Deus e Nós vamos ler essas referências que ele deu aqui. O que a irmã Miriam e você e eu acabamos de ler aí, foi que o profeta está dizendo aqui no seu livro que Deus não é Deus só do povo de Israel, mas é de todas as nações. Glória a Deus e Sidom, Tiro, né? De todos. Ele está dizendo, Israel, o profeta está dizendo a Israel, Deus vai tratar com vocês. Deus vai permitir que os outras nações oprimam vocês. Glória a Deus. Vocês vão ser escravizados. Aleluia. Por causa da desobediência das escolhas de vocês. Vocês querem ser escravos? É Deus avisando. O que as pessoas... Mas eu quero. O profeta está avisando. Cuidado, gente. Gente, aqui ele estava falando não era do céu, não. Ele estava falando do convívio cotidiano. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que muitos pastores avisam. Cuidado. Veja quem está lhe oferecendo algo. Aleluia. Na época da política. Isso vai afetar a sua vida espiritual. Porque por detrás desses dois tem um poder de Deus e o outro tem o poder do diabo. É um para fechar as igrejas e o outro para pregar. Ele não é profeta. Profeta é os pastores. É os pastores que tem que avisar. Se você queira. Mas vai vir opressão. Vai vir opressão. Você vai ver seus líderes sendo presos. Você vai ver sendo... Aí você precisa ser esperto. De ler e se informar. Assistir jornais sérios. Né? Fugir um pouco da Globo. Porque a Globo... Né, recebia dinheiro e agora não recebe mais, e você ir para Jovem Pan, outros canais e se informar, ler jornais, canais, e aí você vai se informar. Não estou aqui fazendo política, eu estou aqui mostrando para você que na época era avisado para todos. Aí Deus disse, olha, eu estou avisando o povo de Israel, vai vir destruição, os babilônicos vão invadir vocês, vai levar vocês presos, vocês vão ser escravos, vão continuar pecando, vão continuar idolatrando, vão continuar fazendo parte dessa imundícia. Só, gente, não se esqueçam, eles diziam, não se esqueçam, o profeta dizendo, não vai ser só ele que Deus vai tratar, Deus vai tratar também com as outras nações. Deus vai pegar as outras nações e vão destruir elas. Ou seja, Deus e aleluia. cada um, seja ímpio ou seja justo, seja de Deus ou não seja de Deus, Deus vai tratar com cada um. Ninguém vai escapar da mira e da justiça divina de Deus. Às vezes a gente está na igreja e diz, ser crente é muito ruim, porque parece que o ímpio faz tudo de errado e tudo dá certo para ele. A gente procura fazer as coisas certas e nada, e é cobrança, e Deus fica cobrando, e a gente parece que não é feliz e não sei o que. Não, irmão. Você é feliz porque você está fazendo consciente, sabendo que tem um Deus te vendo toda hora. Eles fazem consciente e vão receber a mesma punição. Só que você vai ser exaltado, você vai ser aliviado, você vai ser, aleluia, porque por você rejeitar as propostas mundanas, Deus vai te honrar. E você não pode desistir de querer fazer o bem, você tem que desistir de querer fazer o mal. Deus e aleluia. Não queira parar na jornada, não queira parar de pregar, não queira, sabe, todo dia vir opressão. Se você está em casa, de repente bate aquele desânimo, aquela angústia no seu coração, aquela coisa ruim lhe aperta e você diz, meu Deus, o que é isso que está me abalando? Isso é principado, isso é potestade, querido, lhe oprimindo. Deus e aleluia. Isso é coisas maléficas para você não entender as coisas de Deus. Então aqui Deus está dizendo, nesse que a irmã Miriam leu, que Deus não é Deus só de Israel, Deus não é Deus só da igreja, Deus é soberano. Todas essas nações que estão aí,
Ah, mas eu não creio em Deus. Ah, mas eu sou satanista. Ah, mas eu sou espírita. Não sei o quê. Deus é Deus deles também. Vão prestar conta. O que você prega, o que é pregado no mundo inteiro, todos estão tendo consciência. Ainda que tenha pessoas que pregam um evangelho meio fraco, meio, sabe, distorcido, mas estão ouvindo a palavra hoje. Até o ímpio fala da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Isso é na política principalmente, que eles são obrigados até a dar glória a Deus para poder ganhar um voto, né? Mas eles dão. Porque o evangelho, por enquanto, está ainda na evidência. Aleluia. O Brasil está na evidência da pregação do evangelho. Aqui eu e você não é proibido gritar. Ei, o perigo está vindo aí. Não é proibido, mas pode ficar. Certo? Vai ter um dia que você, para pregar o evangelho, você vai ter que ter coragem de dar a sua vida. Hoje você vem para a igreja e às vezes só o desânimo, só de andar a pé para vir para cá ou de moto, já é um desânimo, né? Às vezes as condições financeiras, oh meu Deus, não tenho dinheiro nem para gasolina, e agora? Né? Mas vai ter momento que o problema não vai ser gasolina, o problema vai ser pessoas lhe vigiando. Vê com a Bíblia na mão, já vai levar uma surra. O perigo é esse. Hoje você tem o privilégio de estar aqui reunido, não é verdade? Glória a Deus. Né? Adorando a Deus, ouvindo a palavra. Na Nicarágua, bem aí pertinho, divisa com o Brasil, Nicarágua. Não pode. Pastor, só Pode falar. que ontem a minha tia da Adventista, ela recebeu um vídeo do pastor João Trovão, né? Ele mandou, né? Junto com quem? Pastor João Trovão. Aí ele mandou o vídeo, o meu marido da minha tia, de Calcaia, mandou o vídeo pra ela, né? Que é 5 países que não pode entrar com Bíblia de jeito nenhum. Isso. Até a Índia também está incluída. A Índia não pode. Índia. Lá não pode mais pregar a palavra de jeito nenhum. Aí ela mostrou daqui, irmão. Aí eu tá aí, ó. Ele disse: 5 países não podem entrar com a Bíblia nem pegar a palavra de jeito nenhum lá que eles matam. E é verdade. E aí vem, já de lá pra cá, assim, devagarzinho, aos poucos, né? Quando se nós não vigiar. Nicarágua. Nicarágua também, né? Já fechou, os pastores estão presos, os padres estão presos por causa da Bíblia. Tem um país já que é ditador, que não pode Venezuela, também. Cuba, agora esses nossos países vizinhos aí, sabe? Porque são países comunistas. O que é comunismo? É que bota o homem no centro e tira Deus. Deus não pode estar na biblioteca, a Bíblia não pode estar na biblioteca da escola, não pode ser falado de Deus nas escolas. E outra coisa, essa questão de regulamentar a mídia. O que é regulamentar? A palavra parece que essa palavra regulamentar. Quando você regula é porque você está fazendo um ajuste em alguma coisa. O que é? O ajuste é o seguinte: você só pode na Índia, onde você falou, na Índia e na China, você só pode filmar o que eles permitem. Você postou uma coisa, não gostei, vai ser chamado de fake news, então eu derrubo o seu vídeo. Não pode ser propagado, porque não vai estar mostrando coisas, ou seja, liberdade de falar, de que você gosta ou deixa de gostar. Essa liberdade será sanada. Por isso que está por trás é muito além do que simplesmente uma votação. O que está em jogo é eles contra nós, ou seja, a igreja contra o inferno. Ou seja, ou a igreja fecha, que é melhor uma boate do que uma igreja aberta. Os padres, os pastores são corruptos, que ele diz. Né? Os pastores, os padres vai ser colocado no lugar deles, onde eles devem estar. Então essa é o pensamento a respeito de nós. E que eu, como líder, Atalaia, tenho que avisar você. O direito é seu, você vai me ouvir ou deixar de ouvir. Mas o meu direito é de lhe avisar. É você, a decisão é sua. Para onde você quer colocar o país? Até hoje, você não está vivo, não é verdade? Até hoje, tem um dinheirinho para ir comendo, né? Nos outros cantos não tem mais dinheiro, não tem mais carne, não tem mais mantimento. O Brasil está sendo o único país que saiu da pandemia, que está tendo crescimento de PIB, que a economia está bastando. Não estou aqui para fazer política não, mas estou aqui para mostrar a realidade, porque tem muitas pessoas que não entendem nada disso e acham que é só o meu ídolo, eu gosto. Meu irmão, Lula e Bolsonaro são uma figura, eles passam, eles morrem. Sou mortal, principalmente que estão velhinho. Agora o problema é o que está por detrás deles, que pode ser instalado. De um lado é o conservadorismo. A esposa é orando direto na cadeira dele. O outro é o nome da mulher, Janja. Como é seu nome? Janja. Isso é nome de gente? Entendeu? Começa pelo nome. Então é um negócio meio desajustado. Aí você vai, o presídio comemorando porque ganhou no primeiro turno. Estou dando aqui só uma pautazinha. Aí vem a Anitta e aprova. Aí você julga quem aprova ele e quem aprova o outro lado. E aí você vai ver. E os Atalaia tem que estar muito ligado nisso. Vem da política. Mas eu tenho um irmão ali que é tão crente, irmão. É tão crente. Aí quando você, de repente, você vê ele fazendo grupinho no meio da igreja.
Aí você diz, achei que o irmão era crente. Aí você descobriu um lobo, um falso profeta, dividindo a igreja do Senhor. Aí, então, é em todas as áreas. Não estamos aqui para falar de política, é abranger tudo aquilo que nos interessa, que interessa a sua vida. Não é questão de política, é porque até mesmo eu não ganho um centavo de política. A igreja não precisa da política para nada. Né? Eu não preciso de deputado em cima na minha igreja, não preciso de deputado, eu não preciso de presidente lá na minha igreja, não preciso de nada. Agora o que eu estou falando são de questões que me interessam, que é a família, é homem e mulher. Eu não quero ver você grávida e de repente você tem um transtorno psicológico e chega lá e diz, eu fui estuprada. Aí eles não vão nem investigar. Passa para cá, minha filha, vamos tirar essa criança e vamos matar aquela criança. Desde que você passou por uns transtornos doidos, meninas que têm relação e não quer que os pais saibam, e chega lá, eu fui violentado, isso aqui não foi eu que concedi, foi violentado. Eles não vão nem investigar. Simplesmente bota lá na mesa e tira aquela criança, quem vai pagar é aquela criança que não tem culpa de ter vindo ao mundo. Então, é isso aí que a gente está explicando que Deus abomina. Ai de quem aceita e de quem concorda com isso. Amém? Deus, amém. Pronto, o irmão me perguntou e eu respondi, tá? Mas vamos voltar aqui. Aleluia. Mas o meu pastor nessa semana também, semana passada, ele postou que ele foi para Cuba. Nós temos uma igreja em Cuba. E para ele entrar lá, ele leva a Bíblia em espanhol para lá. E é caro, irmão, que se paga pela bagagem para ir para lá, para fora. E lá na fiscalização da Federal, ele passou lá quase umas 2 horas detido. Examinando o que ele tinha na mala, depois de muita oração, a pastora orando, e que eles liberaram o pastor. Mas não pode entrar Bíblia em Cuba. Quem era o Deus lá de Cuba, na época, que já morreu, graças a Deus, mas tem um outro, que é o mesmo segmento, Fidel Castro, né, que é um amiguinho admirável desse rapaz aí que estava fazendo um discurso agora, e ele disse que se espelhava no discurso de Fidel Castro. Ele convencia as pessoas nas suas misérias. E eu conheci o pastor Joel de Cuba. Ele se alegrou simplesmente por ganhar uma camisa usada, bem novinha, que tinha aparência de nova. Simplesmente isso. Lá eles ganham uma cestazinha básica. Se tiver dinheiro para encher o tanque da moto, tem que botar de uma vez, porque só pode abastecer uma vez. Lá eles pagam, lá não tem ninguém no meio da rua, eles tiram, eles botam para estudar, eles fazem toda essa ação social. Só que o dinheiro das pessoas vai para o governo, não tem liberdade de ter seu próprio dinheiro. Esses que vieram para o Brasil na época de 14 anos do PT, 12 anos, o que aconteceu? Os médicos trabalhavam no Brasil e o governo depositava na conta do imperador lá. E aí o povo ganhava metade do salário que era pago aqui do Brasil. Aí quando o presidente atual entrou, disse, se vocês quiserem ficar no Brasil, vocês ficam, mas eu vou pagar diretamente para vocês. Outra coisa que eu quero ensinar vocês, digamos, o que é estatais. Você não sabe o que é isso. Eu sei que eu estou avisando a vocês sobre o perigo, tá? O que é estatais? Estatais são empresas que ela chega no governo, ela paga tanto, o governo diz assim, se tu deixar a minha empresa ganhar a solicitação para mim trabalhar para o povo, eu te pago tanto. Aí chama-se a propina por debaixo dos panos. Aí aquela empresa entra. Aí em vez do dinheiro cair diretamente na sua conta, o dinheiro cai na empresa, para a empresa distribuir para você. Então fica metade no caminho. Diferente do Bolsa Família. O que vamos fazer? Vamos fazer o Pix. Para quê? Para injetar o dinheiro diretamente na mão do povo. Porque se ele enviasse para o Estado, ia ficar metade no Estado. Depois que o Estado mandasse, ia parar na prefeitura. Ia chegar a 300 ou 250 reais na mão de vocês. Por isso que é o sistema. Esse é o sistema de estatais. Então, isso é que é pregoado, politicamente falando, porque o pastor tem que estudar para explicar aos seus membros do perigo em todas as áreas. Como você pode ser oprimido e viver na fome direto, se você não ficar esperto. Aí o dinheiro foi injetado, 600 reais. Na pandemia, quem era mãe solteira ganhava 1.200. E foi injetado. Por isso que hoje estamos bem economicamente. A gasolina deu uma baixadinha e estamos podendo comer pelo menos 2 vezes ou 3 vezes no dia. Porque senão, o contrário, nem isso nós estávamos comendo. E eu não estou aqui para fazer política. Estou dizendo aqui para você, estou só explicando a situação. Porque a gente já é mais velhinho e a gente tem que avisar para você. E por detrás disso está todo um demônio articulando, meus amados. Então, não estou aqui para torcer para um lado ou torcer para o outro. Não é questão de torcida. É questão de vida espiritual. Aleluia. Se eu não avisar hoje, amanhã eu estarei avisando da cadeia. Então, eu prefiro avisar hoje do que amanhã estar preso. O segundo ponto... O terceiro ponto é a terceira parte. O evangelista leu a primeira parte, a irmã Miriam leu a segunda parte e agora eu convido, vou começar pela Regilene lendo aí a segunda
a terceira parte. Glória a Deus, aleluia, gente. Glória a Deus. Começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos falam de retorno dos judeus de todas as partes do mundo, a terra de seus antepassados, incluindo a visão do valor de ossos ciclos. São profecias sobre a restauração nacional que se compõe em Israel, na autoridade e sobre a regeneração espiritual de todas as casas de Israel. A profecia do capítulo fala da invasão e derrota de Gomes e seu bando à terra santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Ô, glória. Pronto, a terceira parte está dizendo aqui, irmão, que começa com a notícia da queda de Jerusalém. Está no capítulo 33, versículo 21 de Ezequiel, que diz assim, ó. Na minha Bíblia vai dizer assim, você acompanha na sua Bíblia, se você puder, que vai dizer assim, 33, versículo 21. No 5º dia do 10º mês, segundo ano do nosso cativeiro, um homem havia escapado de Jerusalém e conseguido chegar a mim, exclamou, eis que a cidade caiu. Dá para avisar, dá para dizer para os meus irmãos nesta manhã que as duas primeiras partes que o evangelista leu e que a irmã Miriam leu, está falando que Deus avisou com o povo, cuidado com o pecado. Glória a Deus. Cuidado para não pecar, porque senão vocês vão ser presos. A cidade de vocês vai ser destruída, a casa de vocês vai ser devastada, vocês vão ser levados escravos. Cuidado com o pecado, porque o pecado traz ruína. Aleluia. Se nós concordar com o pecado, achar que pecadinho ou pecadão nada a ver, nada não tem a ver, amanhã ou depois a gente está escravo, como Israel foi escravo. Aleluia. Então de repente o profeta está dizendo, olha, de repente chegou a mensagem dizendo, olha, a casa caiu. E esse profeta Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia. Daniel foi levado também, que ele servia como mordomo, ou ele servia como príncipe, perdão, estou cometendo uma gafe, não mordomo, mas príncipe. Ele era príncipe, Daniel, e que fez até aquele de botar no coração de não se contaminar com os manjares do rei, e pediu para passar ali os meses que foram lhe determinados, sem comer da mesa do rei, que você sabe a história de Daniel mais ou menos, essa parte principal você sabe. Então foi nesse período que a casa caiu, em que Israel foi invadido em duas etapas. Primeiro invadiram Judá, depois invadiram Israel. Porque é um histórico, por isso que tem que conhecer o histórico da nação de Israel. Aleluia. Né? Então Deus está dizendo aqui, olha, os povos que oprimiram Israel, o Israel está sendo levado escravo porque pecaram, não me deram ouvido. Os profetas avisaram e não me deram ouvido. Agora vão pagar pelas escolhas. É por isso que hoje eu estou aqui dizendo assim, cuidado com a sua escolha. Glória a Deus. Né? Agora é bonitinha, todo mundo fazendo L. Mas cuidado para amanhã não estar de luto. Né? O L não virar luto. Glória a Deus. Entendeu? Então é muito perigoso. E aí o profeta dizia, nação israelita, cuidado com o que vocês estão andando. Cuidado para onde vocês estão se dirigindo. Se arrependam. Esse caminho que vocês estão seguindo, esse povo são idólatras, são macumbeiros, esse povo são do diabo. Aí eles diziam, não, esse profeta está doido. Está querendo se meter em questões políticas. Está querendo ganhar. Não, era a voz de Deus dizendo para eles. Aleluia. E o que aconteceu? Aconteceu que a casa caiu, eles foram levados, devastados. Aí Jeremias ficou pregando em Judá. Na mesma época, Jeremias e Ezequiel são da mesma época. Só que uns foram levados cativos, outros foram deixados nas suas terras, como escravo. Era escravo nas suas terras. Trabalhavam nas suas terras. Para quê? Para levar o dinheiro para outra nação. Era como se Deus o livre Estados Unidos ou outro país, a Rússia, está fazendo agora com a Ucrânia. Invade, toma o território,
preserva quem se rende, bota o povo para trabalhar, para as finanças ser enviado para o seu país, para enriquecer o seu país. É a mesma história, irmão. O capeta é o mesmo, a ideologia é a mesma. É a ânsia por poder. Eu quero oprimir. Pastor, mas e o Brasil? Toda essa fama, esse negócio aí, a Amazônia tá pegando fogo, e não cuida da Amazônia, e não sei o que. Isso aí é os outros países tudo doido para entrar no Brasil. Se o exército brasileiro fosse frouxo, o Brasil já tinha perdido a Amazônia, como já foi invadido pelo Portugal uma vez. Você está entendendo? Então, o que está de olho é as pessoas querendo entrar para tirar o que é nosso para dar para outras nações. E Deus dizendo, vocês vivem numa terra que mana leite e mel. O Brasil é uma terra que mana leite e mel. É uma nação que você é livre para pensar. Até o macumbeiro eu tenho que respeitar a macumba dele. O católico pode rezar, orar, e ele pode, sem nenhum problema, eu não tenho nada a ver com a adoração dele. Eu tenho que deixar ele quieto, eu tenho que aceitar, porque ele tem direito de se expressar. Deixe de gostar ou gostando, ele tem o direito. E isso não pode ser roubado. Aleluia. Né? Pandemia, não quer vacina, não pode entrar. E o presidente atual, não, tome vacina se quiser. Eu não tomo, nem dou na minha filha. Se vocês quiserem dar, tá aí a vacina, pode tomar. Aleluia. Ah, mas não pode o comerciante abrindo as portas como se fosse ladrão. Não pode abrir, gente, vai morrer. O pessoal morrendo de fome. Aí, cidades de São Paulo, irmão, pessoas eram presas, torturadas, mulher era presa nas praças. Por causa de quê? Porque esse é a liberdade que querem. Eu não posso falar o que penso porque é fake news. Se você vê uma coisa, eu vejo o Zezinho aqui careca, e aí, de repente, eu tô vendo o Zezinho aqui careca. Aí a pessoa vem lá dizendo lá do jornal, não, isso não é a careca, ele tá com uma peruca sem cabelo. Mas isso não é careca, isso é uma visão de ótica, depende de como você está. Ou seja, você tá vendo uma coisa e a pessoa tá dizendo, não, a pessoa não é isso que você tá dizendo. Isso é coisa que botar na sua cabeça, você não tá vendo. Ou seja, até o que você tá vendo hoje se torna dúvida. É verdade. Você está entendendo? Então, assim, isso é um poder maligno das pessoas dizer que você não pode pensar por si mesmo. Então, vamos fugir para nós não ser escravos, porque Israel não ouviu, aderiram a nações ímpias, pagãs, e Deus veio com juízo, porque Deus puniu Israel passou 70 anos cativo, nessa parte aqui que a irmã disse, mas depois Deus restaurou, trouxe renovação para Israel, trouxe Israel de volta. Até hoje tem gente voltando para Israel. Em 1946, pela primeira vez, Israel foi chamado de nação, porque não era nação, por causa do pecado. O pecado fez com que eles perdessem o título de nação. Eles nunca foram reconhecidos mundialmente como nação. Então, 1900 já na nossa era, meu irmão. Século XVIII, século XIX, 1900, século XIX, ou melhor, século XX, foi reconhecido como nação. Então, se eu estiver dando os dados errados dessa, eu posso rever para os irmãos no outro, mas eu tenho certeza que é 1946 que Israel foi chamado, reconhecido como nação israelita. Por quê? Porque eles deram ouvido, não deram ouvido aos profetas, não deram ouvido aos avisos, e que Deus quer dizer para a igreja hoje, igreja não peque. Igreja se una, igreja dê a mãos aos outros, ore mais, sabe, ser crente não é ser moda, ser crente é conservar princípio, combater contra o pecado. Pode ser o meu filho, pode ser a minha filha, eu vou dizer eu te amo, mas você está errado, você está errada. Amém? Amém. Vamos para o segundo ponto, missionária, diaconisa Lídia. Aleluia. É o segundo, né? Eu estou certo disso? Sim. Sobre o profeta. Agora vamos estudar um pouquinho sobre a identidade do profeta. Aleluia. Glória a Deus. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos.